A maioria das pessoas tem medo de voltar para uma casa vazia. Eu voltei cedo, e por Deus, quem me dera se ela estivesse vazia. Bem-vindos de volta ao A Vingança Real do Papai. Peguem seus petiscos, fiquem confortáveis e lembrem-se. As pessoas nestas histórias tiveram todas as chances de se comportar como seres humanos. Elas apenas escolheram o caminho errado. Deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever. Você vai adorar estar aqui. Deixe-me dizer uma coisa sobre o casamento. Depois de 23 anos compartilhando a cama, uma conta bancária e um banheiro, e acredite em mim, o banheiro compartilhado é o verdadeiro teste de amor, você desenvolve um sexto sentido sobre seu parceiro. Você sabe quando algo está errado. Você sente na pele antes mesmo de ver. É como um cheiro no ar que não deveria estar lá. Naquela terça-feira, eu senti no segundo em que dobrei a esquina da nossa rua. Eu não deveria estar em casa. Minha conferência em Ekaterimburgo terminou um dia antes. Algo aconteceu com o palestrante principal, algum drama familiar. Pessoalmente, acho que ele apenas olhou para a plateia e perdeu a vontade de viver. De qualquer forma, peguei o primeiro voo de volta para São Petersburgo. Sem ligações, sem mensagens. Decidi fazer uma surpresa para a Agnia. Pensei em comprar a comida tailandesa favorita dela no caminho. Pensei que, por uma vez, jantaria com minha esposa como um ser humano normal, sem a tela de um notebook entre nós. Eu estava de ótimo humor. Pobre idiota. A primeira coisa que notei foi o carro de Rodion na garagem. Rodion é meu filho. Ele tem 26 anos e está casado com Zlata há 2 anos. Eles têm seu próprio apartamento do outro lado da cidade. Um apartamento muito bom, inclusive, que eu ajudei a mobiliar. Então, ver o carro dele na minha casa às 3 da tarde de uma terça-feira não era apenas incomum, era estranho. Rodion não é de aparecer sem avisar. Ele raramente vem, mesmo quando combinamos. Fiquei sentado no carro por um segundo e disse em voz alta para mim mesmo: Vsevolod, que diabos o carro do seu filho está fazendo aqui em uma terça-feira? Sem resposta. Peguei minha mala e fui até a porta. A segunda coisa que notei foi o silêncio. Não aquele silêncio pacífico de quando todos estão descansando, mas um silêncio denso, pesado, um silêncio errado. Ele tinha peso. Empurrei a porta e entrei. Rodion e Zlata estavam sentados no sofá da sala. E aqui está o detalhe que até hoje me dá arrepios. Eles não estavam vendo TV, não estavam mexendo nos celulares. Estavam apenas sentados como 2 pessoas em uma fila de hospital que já aceitaram qualquer diagnóstico. Rodion levantou os olhos primeiro. E quero que vocês prestem muita atenção. Ele não ficou surpreso. Pensem nisso. Seu pai, que deveria estar em Ekaterimburgo, entra pela porta um dia antes e você nem pisca. Sem olhos arregalados, sem perguntar: Pai, o que você está fazendo aqui? Nada. Apenas um piscar de olhos lento e um olhar que só posso descrever como calculado. Zlata sorriu. E eu juro aquele sorriso não tinha o direito de estar no rosto de ninguém naquela tarde. Perguntei: Rodion, o que está acontecendo? Onde está sua mãe? Ele limpou a garganta e disse: Pai, oi, estávamos prestes a te ligar. Estavam? Respondi secamente. Não foi uma pergunta. Mamãe teve um surto hoje de manhã. Ele continuou. Ela está no primeiro hospital municipal, na UTI, mas o estado é estável. Depois das palavras na UTI, parei de ouvir qualquer coisa. Em 11 segundos, eu já estava no carro. Eu sei exatamente por que contei. O choque faz isso com você, força seu cérebro a se apegar a números inúteis enquanto as notícias importantes tentam te destruir. No caminho, liguei para Demian. Demian é meu melhor amigo desde 1987. Esse homem passou comigo por ameaças de divórcio, 2 crises financeiras e uma tentativa catastrófica de deixar a barba crescer em 2009. Se existe alguém no mundo que vai me dizer a verdade nua e crua, esse alguém é o Demian. Ele atendeu no segundo toque. Seva, o que houve, irmão? A Agnia está no hospital, eu disse. No primeiro municipal. Acabei de chegar em casa e Rodion e Zlata estavam sentados na sala como quem já sabe o final do filme. Silêncio absoluto do outro lado. Depois: O que você quer dizer? Como assim já sabiam? Demian, meu filho, nem se mexeu quando eu entrei. E eu deveria estar em outra cidade. Nova pausa. Então ele disse calmamente: Seva, eu te peço, mantenha a calma. Eu estou calmo, respondi.
Não, ele cortou. Você está apenas dirigindo o carro. Não é a mesma coisa. Ele tinha razão. O hospital ficava a 15 minutos de casa. Eu cheguei em 9. Por favor, não perguntem como. No pronto-socorro, fui recebido pela doutora Tamara Petrovna, uma mulher de uns 55 anos, muito centrada, do tipo de médica que dá notícias difíceis com um olhar firme e uma voz que não treme. Eu apreciei isso. Eu precisava de firmeza naquele momento. Ela disse: Vsevolod Andreevich, que bom que o senhor veio. Sua esposa foi trazida hoje cedo pelo seu filho. Apresentava forte desorientação, sobrecarga nos órgãos e marcadores de toxicidade elevados no sangue. Eu perguntei: toxicidade? Ela assentiu. Sim, estamos fazendo um painel completo, mas vou ser direta. Este quadro não parece uma doença súbita. Parece algo que veio se acumulando gradualmente. Gradualmente. Essa palavra me atingiu como um soco no estômago. Segurei no balcão da recepção e perguntei com muito cuidado: Doutora, a senhora está me dizendo que algo foi feito com a minha esposa? Ela sustentou meu olhar. Estou dizendo que precisamos de mais respostas. E acho que o senhor também precisa. Entrei para ver Agnia. Olhem, eu já vi minha esposa em todos os estados possíveis. Já a vi rir até chorar. Já a vi com tanta raiva que duvidei seriamente das minhas escolhas de vida. Eu a vi exausta, radiante, de coração partido de todas as formas. Mas não estava preparado para o que vi no quarto. Ela parecia vazia, como se alguém tivesse aberto uma torneira dentro dela e lenta e silenciosamente drenado tudo o que a tornava Agnia. As máquinas apitavam, o soro pingava e minha esposa, a mulher que uma vez expulsou um mestre de obras da cozinha com uma concha na mão por causa de um azulejo torto, estava deitada ali, parecendo incrivelmente pequena. Sentei ao lado dela, peguei sua mão e fiz uma promessa. Eu não faço promessas à toa, perguntem a qualquer um. Sussurrei para ela: estou aqui, e não vou embora até saber exatamente o que aconteceu com você. Saí para o corredor. Rodion e Zlata já tinham chegado. Claro, Rodion se levantou. Pai, precisamos conversar. Tem muita coisa que você não. Levantei a mão, apenas a palma. Aparentemente, algo no meu rosto disse tudo, porque ele parou no meio da frase. Eu disse: agora não. Depois fui para o canto, peguei o telefone e comecei a fazer o que eles menos esperavam. Comecei a bloquear cada conta bancária a qual eles tinham acesso. Todas. E quando as notificações começaram a cair nos celulares deles, e eu sabia que cairiam, eu olhei primeiro para o rosto de Zlata. Aquele sorriso que ela ostentou o dia todo evaporou num instante. Agora sim, começamos a conversa. Naquele momento percebi: o que quer que estivesse acontecendo com minha esposa, eu acabara de mexer num vespeiro. A questão era: quantas vespas havia lá dentro? Se você ouviu até aqui, faça um favor, inscreva-se. Muita gente assiste sem se inscrever, e para nós isso é muito importante. Obrigado. Deixe-me dizer algo sobre a negação. A negação é confortável, é quentinha. Ela te serve um café, senta na sua frente e te convence de que está tudo bem, que você está exagerando, que é paranoico, que as pessoas que você ama são incapazes de fazer o que seu instinto está gritando. Eu vivi nessa negação por mais tempo do que estou disposto a admitir. Mas sentado no estacionamento do hospital às 21h43, com minha esposa ligada a aparelhos a 30 metros acima de mim e o olhar do meu filho gravado na memória, eu despejei a negação para sempre. Troquei as fechaduras e joguei as coisas fora. Liguei para Damian. Ele atendeu instantaneamente. Fala, disse ele. Ela está horrível, Dan, eu disse. Minha voz falhou, mas não vou me alongar nisso. A médica falou em toxicidade. Disse que foi gradual, não de repente. Ouvi o suspiro pesado dele. Seva, gradual significa intencional. Eu sei, respondi. E Rodion e Zlata estavam na casa. E estão aqui agora, no hospital. Silêncio. Então Damian disse palavras que não esquecerei enquanto viver. Irmão, você precisa pensar muito bem em quem teve acesso à comida dela, à água, aos remédios, todos os dias nos últimos meses. Lembre-se de quem estava por perto. E foi aí que caiu a ficha. 4 meses atrás, Agnia torceu o pé na escada. Nada grave, apenas uma luxação. Mas Rodion imediatamente sugeriu que Zlata, que tem horário flexível,
passasse lá todas as manhãs, para ajudar Agnia com o café da manhã e garantir que ela tomasse as vitaminas enquanto eu estava no trabalho. Na época, achei nobre. Até disse ao Damian: talvez eu tenha julgado mal o garoto. Quem me dera voltar no tempo e me dar um tapa na cara. Voltei para dentro do prédio. Rodion estava perto da máquina de café, de braços cruzados. Ele tentava desesperadamente parecer inocente, mas atuava no nível de um ator ruim de teatro de interior. Zlata estava sentada, com o celular virado para baixo no colo. Detalhe importante: Zlata nunca larga o celular. Ela é fisicamente ligada ao aparelho. Uma vez a vi rolando o feed durante um brinde de aniversário. Celular virado para baixo significava que ela estava esperando uma ligação que eu não devia ver ou que já a tinha recebido. Sentei-me bem na frente deles. Rodion disse: pai, eu sei como isso parece. Respondi: sabe mesmo, Rodion? Então me conte exatamente como você acha que isso parece, porque estou genuinamente curioso. Ele se remexeu na cadeira. Mamãe já tinha problemas de saúde há um tempo. Estávamos tentando ajudar. Zlata vinha todas as manhãs, garantia que ela tomasse as vitaminas. As vitaminas? Repeti. Sim, quais exatamente? Ele piscou. O quê? Quais vitaminas? Ela toma 3 suplementos diferentes. Quais exatamente a Zlata dava para ela? Ele olhou para a Zlata. Zlata olhou para o chão e aquela troca de olhares de 3 segundos me disse mais do que qualquer detector de mentiras. Levantei-me e disse: quero que vocês dois vão para casa. Pai, Rodion. Pronunciei o nome dele calmamente, como meu pai pronunciava o meu quando eu estava prestes a fazer algo irreparável. Vão para casa. Eles foram, mas eu não. Fiquei na sala de espera com aquele café horrível do hospital e fiz o que qualquer homem normal faria se suspeitasse que o filho e a nora estavam envenenando sua esposa. Comecei a cavar. Abri todos os extratos bancários dos últimos 6 meses. Olhem, eu não sou analista financeiro. Sou um homem de 54 anos que ainda acha o banco online uma feitiçaria suspeita. Mas até eu vi que a coisa estava feia. Havia saques de dinheiro. Primeiro pequenos, de 15, 20 e 5 mil rublos. Essas quantias não gritam, elas sussurram. Mas quando as somei todas, deu cerca de 1 milhão de rublos em 5 meses. De uma conta conjunta que Agnia e eu tínhamos e a qual Rodion tinha acesso para emergências. 1 milhão. Às 2 da manhã liguei para o Damian. Ele atendeu como se fosse meio-dia. 1 milhão, eu disse em vez de oi. Da conta de gastos domésticos, em pequenas quantias. Constantemente, como se alguém soubesse exatamente como não ser notado. Damian silenciou por um momento. Seva, isso não é espontâneo. Isso é um plano. Alguém sentou e calculou como roubar sem que você percebesse. Meu filho, eu disse, e honestamente essas 2 palavras quase me quebraram ali, naquela cadeira de hospital às 2 da manhã. Meu filho sentou e planejou isso. Ainda não sabemos com certeza, disse Damian com cautela. Damian, eu sei, sussurrei. Eu sei. Na manhã seguinte, Tamara Petrovna me encontrou no mesmo lugar. Eu parecia um homem que tinha perdido uma guerra. Ela se sentou ao meu lado. Médicos geralmente não fazem isso, e eu notei. Vsevolod Andreevich, saíram os resultados. Diga a verdade. Encontramos no organismo da sua esposa uma concentração elevada de compostos de metais pesados. Os níveis indicam ingestão prolongada por vários meses. Os rins estão sob forte ataque. Começamos a desintoxicação. Vou ser direta. Chegamos a tempo. Ela tem boas chances de recuperação. Fechei os olhos por um segundo. Depois perguntei: doutora, se alguém estivesse fazendo isso de propósito, como faria? Ela hesitou. Pode ser misturado na comida, na bebida, em suplementos. Especialmente suplementos em pó, que dissolvem fácil e não têm gosto. Na minha cabeça ecoou a voz de Rodion. Zlata vinha todas as manhãs. Garantia que ela tomasse as vitaminas. Levantei-me tão brusco que a cadeira rangeu no linóleo. Tamara Petrovna tocou meu braço. Preciso fazer uma ligação, eu disse. Primeiro liguei para minha advogada, depois para o banco e bloqueei tudo, absolutamente tudo. Mudei todas as senhas e estabeleci códigos de acesso que só eu e a advogada sabíamos. Anulei todas as autorizações do Rodion, tirei os pagamentos automáticos. Tudo. Em 20 minutos, meu telefone começou a explodir. Rodion 4 vezes. Zlata 2.
Depois veio uma mensagem do meu filho. Pai, o que você fez? Por que não consigo entrar no app? Me liga agora. Agora. Em letras maiúsculas, tudo certinho. Olhei para aquele texto por muito tempo. Esse garoto, ainda no Natal, me abraçou na porta e disse que eu era o melhor pai do mundo. Eu acreditei nele. Tive orgulho disso. Devo até ter me gabado para o Damian. Digitei uma frase. Você deveria ter pensado nisso antes de encostar na minha esposa. Guardei o telefone e fui para o quarto da Agnia. Agora, ela era a única coisa que importava. Ela ia acordar. A médica prometeu. E quando ela abrisse os olhos, eu seria o primeiro que ela veria. Mas dentro de mim, onde antes havia medo, agora morava algo frio e afiado. Eu ainda não sabia por quê. 1 milhão de rublos e uma esposa envenenada não acontecem sem motivo. As pessoas não correm um risco tão calculado sem um objetivo final. Eu precisava descobrir onde eles queriam chegar. À noite liguei de novo para o Damian. Como ela está? Estável. Tratando. A doutora diz que ela escapa. Graças a Deus, ele desabafou. Seva, preciso que você descubra uma coisa. Veja se a Agnia mudou algo ultimamente. Um testamento, um seguro, qualquer papel onde apareça o seu nome ou o do Rodion. Silêncio. Seva, você acha que é por dinheiro? Eu acho, disse lentamente, que meu filho precisava tanto de dinheiro que começou a roubar. E acho que aquele 1 milhão foi só o adiantamento. Damian suspirou. Vou investigar. Eu ainda não sabia que, pela manhã, Damian encontraria algo que faria 1 milhão de rublos parecer troco de pão. E isso mudaria tudo. Se você ainda está aqui, não esqueça de deixar o seu curtir. Isso nos ajuda a postar novas histórias. Obrigado. A vingança é um prato que se come frio, mas prefiro a minha na temperatura certa. Quente o suficiente para queimar, precisa o suficiente para deixar cicatriz, e servida com um sorriso que eles tentarão esquecer pelo resto da vida. Deixe-me dizer a verdade. A verdade nem sempre chega com alarde. Ela nem sempre arromba a porta e se anuncia com trovões e raios. Às vezes, e essa é a parte mais feia, a verdade desliza discretamente por uma ligação telefônica, numa manhã de quinta-feira comum, enquanto você bebe um café ruim da máquina do hospital, olhando o amanhecer pela janela. Foi assim que chegou a minha verdade. Damian ligou às 7h14 da manhã. Lembro do horário porque eu encarava o relógio, desejando que os minutos passassem mais rápido para eu poder ver a Agnia. Ele não disse oi, foi direto. Seva, aguenta firme. Larguei o copo. Fala. 1 mês e meio antes de Agnia ir para a UTI, ela foi ao cartório escondida de mim. Conhecendo a Agnia, ela estava preparando uma surpresa. Ela amava planejar. Aniversários, datas especiais, ano novo, ela podia organizar uma operação militar em torno de um jantar festivo. Ela decidiu atualizar as condições do seu seguro de vida e do testamento. Na versão antiga, Rodion era o segundo herdeiro, o esquema padrão que fizemos anos atrás. Agnia foi lá para excluir totalmente o Rodion e redirecionar todos os fundos para uma fundação beneficente que ela estava criando em silêncio há 2 anos. Era uma fundação de ajuda a crianças com necessidades especiais. Ela queria me apresentar o projeto quando estivesse tudo pronto e funcionando. Essa era a Agnia. Sem meias medidas, o valor da apólice era de 150 milhões de rublos. Rodion descobriu isso de alguma forma. Não sei como, e honestamente não importa mais. Ele descobriu que a mãe ia tirar dele 150 milhões. E em vez de simplesmente conversar com ela como homem, ele e Zlata sentaram e decidiram que a saída mais lógica era garantir que Agnia não vivesse o suficiente para finalizar a papelada. No cartório, o processo de validação levava 30 dias. Quando Agnia desmaiou, faltavam menos de 2 semanas para o fim do prazo. 14 dias. Minha esposa tinha apenas 14 dias de vida no plano deles. Passei muito tempo digerindo essa informação. Não me mexi, não falei. Apenas fiquei sentado naquela cadeira de plástico, sentindo todo o peso deste mundo no meu peito. Depois levantei, ajeitei o paletó e fui para a janela. A decisão estava tomada. Não vou gritar. Não vou ter ataques. Não vou pegar o Rodion no corredor do hospital, dando a ele a chance de contratar um advogado com o meu próprio dinheiro e armar um circo. Vou agir com método. Liguei para minha advogada, Varvara Ilinikna.
Uma mulher dura, profissional, com 30 anos de prática e a energia de alguém que gosta sinceramente de ver as pessoas assumirem as consequências de seus atos. Contei tudo. Os roubos, as vitaminas, o seguro, os prazos. Ela silenciou por exatos 4 segundos. Depois disse: Seva, não toque em nada na casa. Não discuta com eles. Não escreva nada em redes sociais. Não insinue nada. Você consegue resolver isso. Vou resolver de um jeito que, quando isso cair sobre eles, não sobrará nenhuma saída. Eles vão sentir cada milímetro deste caso. Eu acrescentei: Varvara, quero que eles sintam tudo até o fim. Ela respondeu: Meu caro, quando eu terminar, eles vão sentir até a metragem quadrada da cela. Eu quase sorri. Quase. As 72 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Agnia estava melhorando. A doutora Tamara Petrovna estava cautelosamente otimista. O tratamento funcionava. Os rins estabilizaram. No segundo dia, ela abriu os olhos, olhou para mim e sussurrou com sua voz mais exausta: Seva, você está horrível. E eu ri. Eu gargalhei mesmo na UTI. A enfermeira me olhou como se eu fosse louco. Talvez eu fosse. Mas ouvir o sarcasmo da Agnia, aquele estilo específico de sarcasmo carinhoso, mas devastador, que eu dei como certo por 23 anos, foi como um choque de desfibrilador no meu coração. Inclinei-me para ela. Você está na UTI e critica a minha aparência? Ela respondeu, muito fraca, mas firme. Alguém tem que fazer isso. Peguei a mão dela e não soltei por muito tempo. Não contei tudo na hora. Ela precisava de forças. A verdade esperaria. Mas eu disse que ela estava segura. Disse que eu sabia de tudo e que eu tinha cuidado de tudo. Ela me olhou por um longo tempo com aqueles olhos penetrantes dela, os mesmos que sempre me leram por dentro, e murmurou. Foi o Rodion, não foi? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Não respondi. Apenas apertei a mão dela com mais força. Ela fechou os olhos e sussurrou. Sempre soube que ele pegou minhas piores características e nenhuma das melhores. Mesmo semiconsciente numa cama de hospital, Agnia Trevor era a mulher mais formidável que eu já conhecera. No quarto dia, Varvara ligou com notícias que petrificaram meu rosto de vez. Demian, Deus o abençoe. Tinha conseguido discretamente as gravações das câmeras de uma farmácia em Vyborg, um subúrbio a 2 paradas de trem da cidade. Rodion comprou lá um produto específico 3 vezes em 4 meses, sempre em dinheiro vivo, sempre sozinho. Exceto na terceira vez, a câmera externa filmou Zlata esperando no carro. O produto continha exatamente os elementos que, em altas doses e uso regular, causavam o quadro de envenenamento que a doutora Tamara Petrovna encontrara. Varvara também tinha os extratos das contas, o rastro digital dos roubos, tinha a confirmação do cartório sobre os prazos de mudança do testamento e a cereja do bolo. Rodion, num ímpeto de audácia sem limites, ligou ele mesmo para o escritório do notário. Identificou-se como assistente da Agnia e perguntou se as mudanças tinham entrado em vigor e atenção deixou o próprio número de telefone para retorno. Fiquei 1 minuto olhando para a parede quando ouvi isso e depois perguntei ao Demian. Den, eu criei um gênio do crime ou um idiota completo? Demian respondeu. Irmão, por algum milagre os dois ao mesmo tempo. Eles vieram ao hospital no 5º dia. Juntos, com flores e caras de quem decidiu que a melhor tática agora era ofensiva de charme. Rodion entrou primeiro, me viu no corredor e imediatamente abriu um sorriso que não chegava aos olhos nem a 40 quilômetros de distância. Pai, como ela está? Ficamos tão preocupados. Olhei para ele, depois para Zlata, depois de novo para ele. Disse, ela acordou, está falando, e vai se recuperar totalmente. Vi algo passar pelos olhos dele. Não foi alegria. Foi um recálculo instantâneo e febril. É assim que alguém reage quando o plano falhou e precisa inventar um plano B urgente. Zlata cantarolou. Que notícias maravilhosas, Seva. A polícia já está chegando, eu disse. Assim simples. Calmo. No mesmo tom que usaria para dizer que vai chover na sexta-feira. Rodion ficou branco tão rápido que foi até bonito de se ver, do ponto de vista médico. O quê? Gaguejou ele. A Varvara Ilinikna entregou todos os documentos hoje cedo, eu disse. Notas da farmácia, extratos das contas,
gravação da ligação para o cartório, o relatório toxicológico da Tamara Petrovna, tudo numa pasta bem limpinha. Zlata fez um som parecido com o de um balão murchando. Rodion começou. Pai, só me escuta um segundo, tá? Só deixa eu. Eu o cortei. Porque eu ainda sou. Apesar de tudo, seu pai, vou te dizer, não tente. Não existe uma frase na língua russa que possa consertar isso. Então, cala a boca. Ele abriu a boca. Eu o silenciei com um olhar. E acrescentei. Mas as flores são bonitinhas. Agnia vai gostar de receber. Las de outra pessoa. Eles foram presos ali mesmo, no estacionamento do hospital. Eu assisti pela janela. Varvara calculou tudo com a precisão de uma mulher que entende que a imagem importa. Eles ainda seguravam aqueles buquês idiotas quando os policiais se aproximaram. Rodion tentava provar algo. Discutir direitos, ele sempre acreditou que a sua voz era sua ferramenta principal. Zlata ficou muda, e pelo rosto dela dava para ver que já estava calculando como entregar o Rodion para fazer um acordo com o promotor. Demian apareceu ao meu lado na janela. Nem sei quando ele entrou. Ele apenas se materializou, como sempre nos momentos importantes. Ficamos lá parados olhando. Como você está? Ele perguntou. Respondi sinceramente. Sinto que envelheci 10 anos nesses 5 dias. Quero dormir por um mês. E estou simultaneamente o mais triste que já estive e o mais certo de qualquer coisa na minha vida. Ele perguntou. E a Agnia? Olhei para o quarto dela. Pela pequena janela na porta, dava para ver o vulto dela, os monitores, a luz suave. Agnia vai ficar bem, eu disse. Ela sempre esteve bem. Ela é a mulher mais durona que eu conheço. Afinal, ela casou comigo, o que prova que ela sobrevive a qualquer catástrofe. Demian riu. Um riso de verdade. Ele ecoou pelas paredes do corredor e por um instante, o peso sumiu. 3 meses depois, Agnia voltou para casa. Ela entrou pela porta num sábado de manhã de outubro, quando a luz em Petersburgo fica especialmente dourada. Ela parou no hall, olhou em volta como se estivesse conferindo tudo o que quase perdera. Depois virou para mim e disse, Seva, a cozinha precisa ser repintada. Eu disse, de jeito nenhum. Pintei há 2 anos. Ela cortou. É o tom errado de branco. Agnia, só existe um tipo de branco. Isso aí, ela apontou para a parede com a autoridade de uma mulher que enganou a morte. Não é branco. Isso é cor de desculpa burocrática. Olhei para a parede. Olhei para ela. Peguei o telefone e chamei os pintores. Rodion e Zlata enfrentaram acusações de tentativa de homicídio, conspiração e fraude financeira. Varvara Ilinikna levou o caso com a energia de quem esperou a carreira toda por um processo tão limpo. O julgamento durou 11 dias. O júri levou 4 horas para o veredito. As penas foram pesadas. Não vou citar o número porque, sinceramente, qualquer número parece pouco. Digo apenas uma coisa. Quando leram o veredito, eu estava sentado na sala ao lado da Agnia, e ela apertava a minha mão com tanta força que os ossos estalavam, e quando tudo acabou, ela se inclinou para mim e disse baixinho, quero comida tailandesa. Perguntei, agora? Ela respondeu, sonhei com isso por 3 meses. Seva, não teste a minha paciência. E fomos comer comida tailandesa. Demian veio, Varvara veio. Até a Tamara Petrovna, que a Agnia aparentemente encantou por completo durante a recuperação, veio. Sentamos à mesa, comemos e rimos. Fiquei olhando minha esposa gesticular enquanto contava uma história e pensei, aí está ela, aí está a minha Agnia. No começo desta história eu disse que voltei cedo e me arrependi de que a casa não estivesse vazia. Retiro essas palavras. Fico feliz por ter voltado, feliz por ter passado por aquela porta, feliz por ter visto o que vi e sentido o que senti, porque se eu tivesse pousado um dia depois, se a conferência seguisse o cronograma, se eu tivesse ficado em Ekaterimburgo mais uma noite, Agnia não teria resistido, e eu passaria o resto da vida sofrendo sem saber por quê. Então não lamento que a casa não estivesse vazia. Lamento que meu filho não tenha se tornado o homem que tentei criar. Mas você não pode controlar em quem as pessoas se tornam no escuro. Você só pode controlar o que faz quando a luz acende. Eu voltei para casa, acendi a luz e garanti que cada pessoa naquela casa respondesse pelo que fez. Esse é o trabalho. Sempre foi o trabalho. Se você gostou desta história, junte-se à nossa comunidade, curta
e se inscreva para mais histórias reais, cruas e centradas na família. E como sempre, obrigado por fazer parte da nossa esfera.